Sentada à mesa com o rei e com Ramã, ela havia preparado o momento mais importante da sua vida. O banquete era farto. Servos passavam com pratos de tâmaras recheadas, carnes temperadas com especiarias da Índia e vinhos antigos guardados para ocasiões reais. Tudo estava perfeito, mas o clima era tenso, silencioso. O rei Assuero olhou para Ester com carinho. Rainha Ester, qual é teu pedido? Até metade do reino será dado a ti. Era a terceira vez que ele perguntava, e agora Ester não hesitou. Ela se levantou. Seus olhos estavam fixos no rei, mas sua voz ecoava para além da sala, como se falasse por milhares de vozes sufocadas. Se achei favor aos teus olhos, ó rei, e se for do teu agrado, peço-te pela minha vida e pela vida do meu povo. Assuero inclinou o corpo. Confuso. Como assim? Ester continuou. Pois fomos vendidos para sermos destruídos, para sermos mortos, para sermos exterminados eu e todo o meu povo. Se fosse apenas servidão, eu teria me calado. Mas o inimigo quer nossa destruição completa. Assuero agora estava em pé. Quem é esse homem? Onde está esse que ousa fazer tal coisa? Ester se virou. Pela primeira vez, apontou, com firmeza. Este homem é Ramã, o nosso inimigo e opressor. O tempo parou. Ramã congelou. Seu rosto perdeu toda a cor. O rei olhou para ele como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Traído, enganado. O coração de Assuero explodiu em fúria. Ele deu um passo para trás. A sala parecia pequena demais para conter tanta tensão. Sem dizer uma palavra, o rei saiu para o jardim do palácio. Precisava respirar. Precisava pensar. Ramã, desesperado, caiu de joelhos diante de Ester. Por favor, tenha misericórdia. Mas ele não estava arrependido. Estava com medo. Ester permaneceu imóvel. Não gritou. Não recuou. Era agora a mulher mais poderosa do império e talvez a mais corajosa de toda a história. Enquanto Ramã implorava, tropeçou sobre o divã onde ela estava reclinada. No mesmo instante, o rei voltou do jardim. E o que viu o fez explodir. Ele ainda ousa atacar a rainha em minha própria casa, e antes que Ramã pudesse se explicar, os guardas o agarraram. Um dos oficiais falou, Majestade, há uma forca de 20 metros construída por Ramã. Ele a ergueu para Mardoqueu, o homem que salvou tua vida. O rei nem pensou duas vezes. Enforquem-no nela. E assim foi feito. Ramã, o inimigo orgulhoso, foi enforcado na mesma forca que construiu. E a ira que ele alimentou contra o povo de Deus caiu sobre sua própria cabeça. Ester, com os olhos marejados, permaneceu firme. Não comemorou. Sabia que ainda havia mais a fazer. Porque o decreto de morte ainda estava em vigor. No dia seguinte, Ester voltou à presença do rei. Mais uma vez, arriscou-se. Caiu aos pés de Assuero, chorando. Imploro que seja revogado o decreto que Ramã escreveu contra o meu povo. O rei a levantou com cuidado. O cetro novamente estendido. Ramã está morto. E seu anel está aqui. Darei a Mardoqueu. Vocês podem escrever um novo decreto em nome do rei. Mardoqueu, agora vestido com roupas reais azul e branco, com uma grande coroa de ouro, foi chamado ao palácio. O homem que antes se sentava à porta, agora era o segundo mais poderoso do reino. O novo decreto foi escrito. Rapidamente, secretários reais copiaram o texto em todas as línguas do império, com o selo do rei. Em tal dia, o povo judeu terá o direito de se reunir, de se defender e de lutar contra todos que buscarem sua destruição, e poderão tomar os bens de seus inimigos como despojo. Os mensageiros cavalgaram com urgência. O tempo era curto, e nas ruas de cada cidade, onde antes havia medo, começou a surgir esperança. Quando o dia marcado chegou, os inimigos do povo judeu se prepararam para atacar Luz, mas encontraram algo que não esperavam: resistência, coragem, unidade. Em todas as províncias, os judeus se defenderam e venceram. De norte a sul, do deserto às montanhas, os que tentaram matá-los foram derrotados. E em Suzã, o povo se reuniu, não para lamentar, mas para celebrar. A partir daquele dia, estabeleceu-se uma nova festa. Purim, a comemoração da virada, da proteção de Deus,
da coragem de uma mulher que decidiu arriscar tudo pelo seu povo. Presentes foram trocados, os pobres foram lembrados, e histórias foram contadas de geração em geração. Havia uma rainha chamada Esther, que arriscou sua vida para salvar o seu povo. E assim de Hadassah, a órfã, nasceu Esther, a estrela, a rainha corajosa que brilha até hoje na memória do mundo. Suzã estava em festa. As ruas, antes cobertas de cinzas e silêncio, agora brilhavam com cores, vozes e danças. As casas se enfeitavam com faixas e flores. Crianças corriam com bandeiras, e os mais velhos, com lágrimas nos olhos, sorriam ao ver o impossível acontecer diante deles. O povo judeu, que esteve à beira da destruição, agora celebrava a vida. A coragem de uma mulher havia mudado tudo. Esther, a rainha, agora era não só um símbolo de beleza e realeza, mas de bravura, fé e redenção. No palácio, o rei Assuero declarou um novo decreto: que o povo judeu celebre todos os anos, nos dias 14 e 15 do mês de Adar, a vitória contra os seus inimigos. Que deem presentes uns aos outros e ofertas aos pobres. Que comam, que se alegrem e se lembrem, para sempre. Foi assim que nasceu a festa de Purim. Um nome curioso, vindo de Pur, a palavra usada para o sorteio feito por Ramã, quando ele escolheu o dia da destruição. Ele havia lançado sorte contra o povo de Deus, mas o próprio Deus virou o jogo. E agora, aquele dia seria lembrado não pela dor, mas pela salvação. Esther permaneceu no palácio, mas não era mais a jovem que chegou tímida com os olhos abaixados. Ela caminhava de cabeça erguida, tinha voz, e usava seu lugar de honra para proteger os que não tinham poder. Ao seu lado, Mardoqueu foi elevado à posição mais alta abaixo do rei. Ele usava roupas reais de azul e branco, um manto de linho fino e uma grande coroa de ouro. Eles governaram com justiça, e o povo prosperou. E o mais importante, o povo se lembrou. As mães contavam a história para seus filhos antes de dormir. Ela era uma menina como você, que acreditava em Deus, que ouvia o coração, que falou quando ninguém mais podia. Os anciãos ensinavam aos jovens: coragem não é ausência de medo, é decidir fazer o certo mesmo quando se teme. E em cada casa, ano após ano, as famílias se reuniam para ler a história de Esther, comemorar, cantar, repartir comida, ajudar os necessitados. Porque Purim não era só um dia de vitória, era uma memória viva. Esther nunca escreveu livros, nunca liderou exércitos, nunca segurou uma espada, mas sua voz atravessou os séculos. E até hoje, quando alguém se pergunta se pode fazer diferença, quando uma jovem se sente pequena, quando alguém carrega medo no coração, há uma estrela brilhando no céu da fé. E talvez, assim como ela, você tenha sido colocado neste exato momento, nesta família, nesta geração, nesta vida, por um propósito maior. Quem sabe se você não está exatamente onde está, para um tempo como este?